Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite para trazer um pouco da palavra de Deus. E hoje nós iremos comentar um pouco sobre a armadura de Deus. Aquele texto muito conhecido que está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Você já pode até ir abrindo aí a sua Bíblia, ou então acessando no seu dispositivo eletrônico, Efésios 6, a partir do versículo 10, nós iremos conversar um pouco sobre a armadura de Deus. Qual a importância? E quero convidar vocês, desde já, até a compartilhar o link do culto que estamos transmitindo neste momento, para que outras pessoas possam acessar agora, ou mesmo que possa acessar depois, pois hoje iremos também estudar a palavra de Deus, conforme Ele nos permite, através daquilo que já está escrito na sua palavra para as nossas vidas. E eu vou ler apenas o versículo 10, mas a gente vai discorrer ainda por outros versículos. E eu vou fazer o seguinte, vou ler o 10 e vou ler também o 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou pular para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós iremos ainda continuar aqui nesse texto, e eu gostaria até que você, se possível, continuasse aí com a sua Bíblia aberta. E antes mesmo de entrarmos no texto, eu quero convidar você a pensar um pouco na questão da armadura. E a gente sabe que o apóstolo Paulo aqui, ele fez uma alegoria justamente com a armadura do soldado romano, que não é a nossa realidade, mas a gente tem uma ideia mais ou menos do que é essa armadura. E aí ele vai falando aqui, já no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui tem algo tão importante que possamos refletir logo de início, que é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Algo que é muito importante para mim, para você, para todos nós, é que a nossa força, ela precisa ser buscada no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que um dos atributos de Deus é a onipotência. Ele tem todo o poder. E é neste poder que nós devemos buscar a força do Senhor. E aí ele nos orienta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A partir do momento que você está bem revestido, até se a gente pensar nos tempos de chuva, nos tempos de tempestade, ou até mesmo em outros momentos difíceis, nós precisamos ter alguma proteção. E esta armadura nada mais é de que uma proteção. Porque sem essa armadura, poderíamos até enfrentar as adversidades, as dificuldades, as tempestades, as chuvas. Mas, se tivermos com esta armadura, poderemos avançar muito mais facilmente. Um exemplo disso, que com certeza você conhece muito bem, é: se você está numa chuva, para que você avance bem, você precisa estar com um guarda-chuva, uma sombrinha, algo que lhe proteja da chuva e você consiga avançar com mais facilidade. Daí essa proteção tem esta importância de fazer com que nós cheguemos lá no nosso destino com mais facilidade.
e sem menos atrapalho com relação a estar molhado demais. No 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, há um propósito. A gente sabe que o inimigo ele está ao nosso derredor e está buscando a quem possa tragar. E aqui nós vemos que não temos que lutar contra carne e sangue. Desde o momento do início da raça humana, o inimigo ele procurou destruir aquilo que Deus fez de melhor. Tanto é que quando ele criou todas as coisas, ele disse que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. E alguém não ficou satisfeito com isso. E a gente sabe que o diabo, o Satanás, o enganador, o adversário, ele quis destruir essa criação que Deus fez e que disse que era muito bom. E então ele conseguiu, através do engano, fazer com que o ser humano caísse em pecado. E a gente sabe pela palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E essa morte gerou a separação. Então, como diz aqui o texto, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, então, ele começa a descrever como é essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele vai dizer: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Algo muito importante. Sobre o cinto. Às vezes a gente tem uma roupa que precisa ficar melhor ajustada no corpo, e então é preciso que a gente tenha um cinto que ajuste melhor essa roupa no corpo. Fazendo isso, você vai se sentir muito mais confortável, muito mais fácil de caminhar, muito mais fácil de você chegar onde você quer chegar. É muito ruim quando às vezes a gente está andando e uma roupa começa a ficar se desajustando no corpo, você começa a andar para cá e para lá, e essa roupa começa a não ficar confortável no seu corpo. E este cinto faz justamente você se sentir confortável. Mas aqui no texto diz que você vai estar confortável sim, mas é com a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que possamos estar usando diariamente em nossas vidas este cinto que é a verdade, esse cinto que proclama a palavra da verdade, esse cinto que fala a verdade, para que nós não venhamos titubear naquilo que falamos, mas sim falarmos a verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E aí diz: e vestida a couraça da justiça. E hoje à tarde, eu estava justamente me lembrando disso.
Porque no meu local de trabalho, nós passamos por uma situação de segurança. Eu trabalho nesta área. E, lógico, todos nós tivemos que colocar uma roupa especial, né? Uma roupa justamente com um cinto largo, né? Com um colete, com algumas pessoas conhecem como cacetete, mas chamamos lá de tonfa. Precisávamos estar com um sapato resistente, que nós chamamos lá de coturno. E ali eu me senti justamente nesse momento. E Deus já tinha falado para mim logo cedo para falar sobre esse tema. E quando é de tarde, vou vivenciar justamente algo desse tipo. E aí, nesse momento, eu estava ali com a couraça. Uma couraça que protegia toda essa minha região. E a couraça serve para isso, para proteger as suas regiões, as suas áreas mais vulneráveis. E o apóstolo Paulo faz justamente essa alegoria, vestida a couraça da justiça. Deus é verdadeiro e justo juiz. E essa justiça faz com que nós caminhemos no seu caminho também, com mais facilidade. Faz com que nós alcancemos o nosso alvo de uma forma mais eficaz. E ainda diz, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Como é que eu vou proclamar este evangelho? Se eu estiver com os meus pés bem calçados, bem protegidos, e fazendo com que isso me promova um caminhar mais confortável e mais eficiente. E enquanto eu caminho, eu preciso estar levando essa palavra de paz. Essa palavra que vai promover paz nos corações. E a gente olha para nosso tempo e vê quantas pessoas, às vezes na nossa vizinhança, às vezes caminhando pela rua, às vezes no sinal e muitas vezes, diga-se de passagem, no sinal, pessoas que estão sem paz, pessoas que não estão com a verdadeira paz, pessoas que por suas escolhas começaram a caminhar sem o cinto, sem a couraça, sem a sandália, os sapatos e sem paz. Justamente porque estão sem Jesus. Eu me lembro de uma música muito antiga que dizia assim: minha paz vos dou, não como o mundo, eu vos dou, minha paz vos dou. E nós precisamos justamente mostrar para essas pessoas que andam no mundo errantes, como ovelha que não tem pastor, que existe um sumo pastor que pode dar para ela a verdadeira paz. Essa paz vai promover na vida dessa pessoa uma mudança na sua história. Então nós temos essa responsabilidade de caminharmos com os pés calçados na preparação do evangelho da paz. É uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua de estarmos preparados. Como é que eu vou estar preparado? Como é que você vai estar preparado, preparada? Se buscarmos aqui neste livro, se buscarmos na palavra do Senhor, se orarmos,
se tivermos o nosso momento com Deus a sós, um momento que nós possamos conversar com Ele e Ele conosco, nós estaremos nos preparando para que a nossa boca seja instrumento da paz, e assim nós estejamos caminhando com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz. E tomando, sobretudo, o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Hoje eu não usei o escudo, mas pode chegar um momento que eu precise usar o escudo lá nas minhas atividades. Pode ser que haja esse momento. Escudo tem lá. Mas nós precisamos estar com os nossos escudos espirituais sempre prontos, sempre dispostos para que possa combater e proteger-nos de todos os dardos inflamados do inimigo. E aqui diz: tomando sobretudo o escudo da fé, e é com a fé que você vai vencer os dardos inflamados do maligno. Não ache que ele está descansando, que ele tira uma soneca, que ele para algum momento, porque ele não para. Ele não para. E os dardos inflamados sempre vêm. Mas se você estiver com o escudo da fé, esses dardos serão em vão. Como diz no linguajar mais antigo, esses dardos serão debalde. Tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, está aqui, do maligno. Se você estiver empunhando esse escudo da fé, você estará protegido espiritualmente por Deus, para que você possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muito importante que nós possamos ter isso na nossa mente, até porque agora nós vamos ver o seguinte, no versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu quero trazer para você algo importante com relação ao capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, protege a mente. Como é que está a sua mente hoje? O que é que se passa pela sua mente hoje? O que é que você tem vivenciado no seu dia a dia? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Ou que coisas você tem ouvido que tem afetado diretamente a sua mente? Alguém tem te falado algo, e este algo tem entrado pela tua mente e descido ao teu coração? Tomai também o capacete da salvação. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Jesus Cristo. Tomar atitudes como Jesus Cristo. Afinal de contas, nós fomos chamados já no início da igreja como cristãos, pequenos cristos. E nós somos pequenos cristãos, que temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo. A palavra de Deus também nos diz, lá em Lamentações 3:21, é muito conhecido,
Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se o inimigo tem enviado dados para a sua vida, e esses dados têm passado por alguma brecha, algo que você deixa ou deixou passar, saiba que você deve trazer à sua mente aquilo que te dá esperança. E eu digo para você que está me escutando agora, Jesus Cristo é a única esperança. Não há esperança sem Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui. A palavra de Deus. Será que você tem se alimentado bem dessa palavra? Será que você não precisa se aprofundar um pouco mais nessa palavra? Buscar ao Senhor mais, porque a revelação de Deus está aqui nessa palavra. A revelação de Deus, ela serve para te direcionar, te orientar, te iluminar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. É a palavra de Deus que faz com que a gente possa enxergar melhor. Pense numa situação, de repente, um apagão. Apagou tudo. Apenas um palito de fósforo é o suficiente para que você possa ter ideia do caminho que deve seguir. Uma pequena luz. E aí me faz lembrar até uma outra música antiga que diz assim: minha pequena luz faz brilhar. Que a luz de Deus venha te iluminar nos teus caminhos, através da revelação da sua palavra, que Ele possa abrir os teus olhos, momentos difíceis, de decisões. Quantos momentos eu e você, a gente passa por situações que a gente não sabe que decisão tomar. Quantas vezes a gente fica em dúvida em se A ou B, e pior ainda se for em A, B, C ou D. Quantas vezes nós precisamos da orientação de Deus para tomarmos a decisão correta? E através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós podemos acertar o caminho. E o versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai sem cessar. É uma outra arma importantíssima para as nossas vidas, na nossa caminhada. Precisamos sim, tomar da armadura de Deus para resistir o dia mal, estar firmes com os nossos lombos cingidos, ou seja, com o cinto que nos segura, vestir a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomar do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomar também o capacete da salvação. Algo importante que é bom lembrar com relação à parte mental da nossa vida, é que muitas vezes começa na mente as articulações do inimigo para que possa nos derrubar de alguma forma. Mas eu quero deixar aqui para você o que está em 1 Coríntios 10:13, que diz assim:
não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. É possível. Isso é possível. Mas precisamos seguir essa regra. E ainda tomarmos da espada do Espírito e orar em todo o tempo. Que você possa, através dessas breves palavras, de uma alegoria que você já conhece no texto bíblico, tomar lições. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração em alguma área da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida como um cidadão dos céus, um cidadão da terra, onde você precisa ajudar alguém a encontrar esta palavra, a encontrar este caminho, encontrar esta luz, encontrar esta salvação. E assim, podermos fazer com que esta armadura seja não só mais sua, nem minha, mas seja de mais alguém. Que mais alguém, através da minha e da sua vida, possa passar a usar também desta armadura. Porque com esta armadura, tanto eu, como você, e como todos que a usarem, serão verdadeiramente vitoriosos. Que Deus abençoe você, no nome precioso de Jesus. Amém.